Respira fundo, maravilha. Então tá, gente, mais uma vez, bom dia. Hoje, gente, a gente vai falar sobre uma passagem que a maioria de nós conhece, já leu inúmeras vezes, já escutou várias vezes a respeito. E como a gente sempre fala, falar sobre as passagens do Evangelho é sempre um desafio. É sempre muito complicado, porque, primeiro, muito já se falou a respeito, e com muita propriedade. Pessoas que conhecem, estudam muito mais que nós. E todas essas oportunidades são todas muito válidas, acrescentam muito para a gente. E fica muito difícil para nós, estudantes dessa jornada que estamos começando, não cair em lugar comum. É muito difícil. Mas é aquilo que a gente sempre diz. O Evangelho de nosso Mestre Jesus tem ensinamentos muito profundos, praticamente infinitos. São passagens muito ricas. E isso nos permite, então, abordar várias vezes, mesmo que esbarrando em algumas coisas que a gente já viu, a gente sempre encontra uma outra coisa que possa ser novo e de proveito para nós. Então, só por isso já vale a pena. E em relação a essa passagem de Zaqueu, não é diferente. Porque quando nós estamos estudando o Evangelho, principalmente quando diz respeito a esses personagens marcantes, muitos de nós se identifica com eles. Qual de nós aqui nunca se identificou com Zaqueu? Ou com qualquer outro personagem, a mulher hemorroísa, a mulher que vai ser apedrejada e tantos outros. A gente se identifica com eles. E isso é muito belo, porque faz parte desse processo de aprendizado que Jesus quer que nós incorporemos ao nosso ser imortal. E aqui, referente a essa passagem e o Espiritismo, eu já vou logo fazer um resumo do que nós temos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a história de Jesus na casa de Zaqueu, ela é um poderoso exemplo de reforma íntima, de redenção, de importância da caridade, da restituição, mostrando que essa salvação proposta por Jesus é para todos nós, mesmo aqueles considerados de má vida, os perdidos, os ricos, aqueles que normalmente nós acreditamos que não têm chance. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai deixar bem claro para a gente nessa passagem que o convite é para todos nós. Bom, mas como eu disse no início, a gente quer tentar fazer algo diferente hoje. E hoje eu não vou seguir aqui, como eu sempre faço, um caminho fácil, linear, didático, como eu sempre tento fazer quando a gente vai estudar junto. Hoje a proposta que eu queria convidar cada um de vocês é para fazer um mergulho mais profundo. A gente tentar explorar algumas nuances que muitas vezes passam desapercebidas numa leitura rápida. Então, é como se eu quisesse aqui hoje fazer aquilo que nós chamamos carinhosamente lá em Minas de miudinho. Um estudo miudinho, minucioso do Evangelho. A gente vai pegar alguns trechos, pegar algumas palavras e trabalhar os seus significados, o simbolismo por detrás daquilo. É claro, gente, que eu não vou conseguir fazer com a propriedade que os nossos irmãos lá do Brasil já fazem por anos.
que começou na tradição de Honório Abreu, e tantos outros que levam esse trabalho com muita dedicação e carinho, seja em aulas presenciais, seja em aulas pela internet. O tempo também não nos vai permitir tudo isso. Então aqui a ideia é a gente fazer essa degustação. O gordinho só dá exemplo de comida, né? Eu não consegui achar outra palavra, isso é degustação mesmo. Do que é esse estudo miudinho? Do que é a gente poder aprofundar em detalhes, nuances, e o tanto que o texto evangélico é rico e traz para a gente ensinamentos que nos deixam, muitas vezes, surpresos e maravilhados. Tá? Vocês entenderam, então, a proposta de hoje? Então tá. Então vamos para frente. Antes da gente começar, eu só queria fazer mais uma observação. A gente lembrar que quando a gente vai estudar os textos bíblicos de forma geral, a gente pode associar esse estudo a um diamante de diversas faces. A tradição hebraica fala muito bem a respeito disso e diz que a Torá tem 70 faces, que é um simbolismo, né, para dizer que são infinitas as possibilidades que nós temos de interpretar as passagens bíblicas. Então, é exatamente o que a gente está trazendo aqui hoje. A gente quer pegar várias facetas desse diamante, sem pretensão alguma de querer esgotar e explorar todo ele, porque é praticamente impossível na nossa etapa que nós estamos agora. Mas a gente já pode apreciar vários ângulos, tá? E, principalmente, né, apreciando esses ângulos de perto, aprender essas nuances, esses detalhes, essa profundidade que o Evangelho nos traz. Agora, uma coisa muito importante. O ponto de vista aqui vai ser, claro, o espírita. Estamos numa casa espírita. Então, vocês vão perceber todo o olhar espírita a respeito dessa passagem. Vamos estar usando as lentes do espiritismo e o ensino dos espíritos a respeito do que Jesus veio trazer para a humanidade. Então, esse é o nosso ponto de vista. Ok? Combinado? Está claro para todo mundo? Vamos ler a passagem juntos, então? Para refrescar a memória. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Logo no capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Só aí a gente já pode fazer inúmeras reflexões. Mas vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa hoje recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Quando a gente lê essa passagem, a primeira pergunta que muitos de nós podem fazer é: o que é um publicano, gente? O que é isso? E Kardec, já antecipando essa dúvida, fez questão de colocar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas notas históricas,
o que nós devemos entender do que seja publicano. O significado dessa palavra. Vamos ver? Kardec escreve assim: publicano. Eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arredentários das taxas públicas. Eram cobradores de impostos, incumbido das cobranças de impostos e das rendas de todas as espécies, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Então, eles cobravam imposto. Acho que dá para entender um pouquinho do que o povo sentia a respeito dos publicanos. Janeiro está chegando. Daqui a pouco é a nossa hora de pagar os impostos. E o publicano atual chama-se IRS, é aqui. E vai coletar os nossos impostos. E nós vamos pagar felizes da vida, né? Abençoando o IRS por esse trabalho lindo que ele faz, não é? Claro que não. Ninguém gosta do IRS. Então dá para entender o sentimento do povo naquela época em relação aos publicanos. Pior ainda, porque alguns, segundo o Kardec aqui estava falando, se enriqueciam de forma ilícita por cobranças extra, além, cuja parte eles embolsavam. Então, era uma situação delicada. Os publicanos eram considerados, além de traidores da pátria, porque estavam cobrando impostos para um regime invasor, que era Roma, e ainda estava mexendo com o dinheiro do povo. E ainda ficando com uma parte alguns. Complicado, né? Então, os publicanos eram detestados. Eram tidos como de má vida. Tá, nessa altura vocês estão se perguntando, tá, e daí? E daí que eu vou voltar na proposta que a gente estava fazendo. Lembra que eu fiz uma proposta hoje? E nós já começamos pelo entendimento da palavra publicano. Tá? E nós vamos continuar com esse esquema. Tá? A proposta é a gente olhar de perto as pecinhas desse imenso quebra-cabeça. A gente vai isolar alguns trechos, algumas palavras, e vai examinar a fundo elas. E a gente já começou com a palavra publicano. Ok? Vamos continuar? Vou isolar agora um trecho, outro trecho da passagem. Esse aqui, ó. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo. Zaqueu, gente, pelo que narra o texto, ele era publicano. Nós já entendemos o que isso significa. Mas só que ele não era um publicano qualquer, gente. Ele era o quê? Chefe dos publicanos. Não era um publicanozinho qualquer. Ele era chefe. E o texto também, ele faz questão de dizer que ele era muito rico. Gente, olha a sutileza aí, ele não era rico, não. Ele era muito rico. Então, gente, pensa comigo. Não era para ter aparecido isso, não, desculpa, gente. Esse homem, esse publicano, ele tinha, da perspectiva moral, da perspectiva material, da perspectiva de ser humano encarnado, o que ele tinha? Ele tinha poder e ele tinha riqueza. Isso não faltava para ele, não. Ele era chefe dos publicanos e muito rico. Então, muitos de nós queriam uma vida dessa, né? Tenho poder, tenho riqueza, não só riqueza, muita riqueza. O que mais pode nos faltar? Dessa perspectiva humana, dessa perspectiva material. Nada, né? Dessa perspectiva parece que ele tem tudo. Entretanto, o texto deixa ali para a gente uma palavra interessante. Ele estava desejoso. Ele estava desejoso. Então, apesar de ter tudo,
ele ainda sentia falta de alguma coisa. Vamos analisar essa palavra? Eu tive a curiosidade de ir lá pesquisar no dicionário para entender o que significa a palavra desejoso. E encontrei essa definição, que eu achei bem interessante para compartilhar com vocês. Desejoso. Que tem desejo intenso, que anseia ou algo. Não, esse ou algo aí deve ter sido erro. Anseia alguma coisa. Desculpa, foi erro de digitação. Então, que quer alguma coisa. Deseja, tem anseio por alguma coisa. 2, que demonstra forte vontade ou aspiração. 3, em psicologia, um estado emocional caracterizado por um anseio intenso ou expectativa. 4, no contexto religioso, aquele que busca fervorosamente uma conexão espiritual ou iluminação. Então, gente, esse homem que tinha tudo da perspectiva material, faltava alguma coisa para ele. Que ele estava ansioso, desejoso, queria muito buscar. Então é como se ele tivesse um buraco dentro de si, um vazio. Estava faltando alguma coisa. O texto está tentando talvez nos dar essa ideia de que apesar dele ter tudo da perspectiva humana, tinha alguma coisa que estava faltando. Faz sentido? Bom, por isso ele desejava ver Jesus, conhecê-lo. E o texto destaca ali, ver, mas não só ver. Ele queria conhecê-lo. Olha a sutileza. Porque se fosse só ver, era só curiosidade. Ele não estava buscando tampar vazio interior nenhum. Ele só queria matar a curiosidade. Mas não, ele queria ver e conhecer. Então ele estava querendo preencher alguma coisa. Conseguem acompanhar? Tá, calma. Estou vendo muitos de vocês coçar a cabeça aí. Vamos por parte. Uma pecinha de cada vez. Porque agora eu vou ressaltar outro trecho. Tá? Vamos pegar outro trecho aqui, esse. Não o conseguia devido à multidão, por ele ser de estatura muito baixa. Multidão. Quando a gente olha uma multidão, igual a dessa da foto assim, ó, imagina que você tem que atravessar isso aí. É difícil, né? Multidão muitas vezes traz essa ideia aí de dificuldade de você transitar por ali, de ter que passar por aquilo ali, nadar contra a maré. Não pode trazer essa ideia? Mas o que será que significa multidão? E aí, de novo, eu fui buscar nosso amigo dicionário. Multidão. Grande número de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Em sociologia, um grupo temporário de indivíduos reunidos por um interesse comum. Em política, um conjunto de pessoas que podem ser mobilizadas para uma ação coletiva. Em psicologia social, grupo de indivíduos que compartilham emoções e comportamentos temporariamente. Nossa, como o significado de multidão pode ser amplo? Porque quando a gente pensa nessa palavra multidão, nós primeiramente pensamos, claro, num monte de indivíduo reunido, mas estes indivíduos estão reunidos por quê? Porque eles têm um mesmo padrão. Porque eles têm os mesmos interesses. Porque eles têm a mesma sintonia. Faz sentido? E se você deseja passar por ali, vencer aquele estado, aquela aglomeração de pessoas, fica muito claro que quando a gente pensa em multidão, a gente vai pensar em quê? Obstáculo, barreira, vencer a inércia. Aquele conceito mesmo da física, né? Um corpo que tende a ficar parado, fica parado.
o que está em movimento tende a permanecer em movimento. E você vencer isso, você precisa aplicar uma força externa para vencer aquilo. Então, a multidão reflete essas ideias chaves de mesma sintonia, mesmo interesse, mesmo padrão, obstáculo, barreira, inércia. Agora, está todo mundo concordando até aqui? Está fazendo sentido? Vamos pegar aquela palavra ali, aquela expressão ali, estatura muito baixa. O que será que quer dizer essa estatura muito baixa? Será que o texto evangélico está preocupado em descrever as características físicas de Zaqueu? Apenas? Provavelmente não. Nós sabemos que o evangelho não perde tempo em nem desperdiça palavras. Então, o que quer dizer essa estatura muito baixa? Será que estatura muito baixa aqui pode nos remeter à estatura moral do Zaqueu? A estatura espiritual dele? Talvez não queira dizer que ele era até mais baixo que a multidão, em termos de vibração, padrão, interesse e sintonia? Interessante. Ou talvez ele não seja autossuficiente em relação à própria multidão. Um espírito que está aquém, bem abaixo. Ele não é autossuficiente. Ou talvez que seja um espírito que, se ele entrar ali no meio da multidão, o que vai acontecer? Ele vai se misturar com ela. Ele vai se perder lá dentro. Ele não vai se destacar dali. Faz sentido? Ele tinha, então, talvez, o texto esteja nos sugerindo que Zaqueu tinha uma estatura moral acanhada. Mais ou menos ou menor que a da multidão. Faz sentido? Vamos seguir? Vou separar mais um trecho. Ele correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Acontece que o texto vai narrar para a gente, apesar dele ter essa estatura baixa naquele momento, algo despertou nele esse impulso para que ele corresse à frente da multidão. Olha só que coisa legal, correr à frente da multidão. O que será que isso quer dizer? Você correr à frente de uma multidão. Você tentar vencer uma multidão. Significa talvez uma proatividade. Significa um esforço da parte dele, não é verdade? Porque ele teve que vencer aquela multidão. E aquilo ali, para ele, foi um movimento de quê? Superação. Porque ele venceu a multidão. Ele foi à frente dela. Ele conseguiu sair lá de trás para ir à frente da multidão. Ele deixou a multidão para trás. Ele venceu a multidão. Olha que coisa interessante. Então, desse mesmo ponto de vista que a gente está propondo aqui, moral, espiritual, o que aconteceu com Zaqueu? Ele venceu a multidão. Ele se destacou da multidão. Agora ele já não faz mais parte da multidão. Só que isso não bastava. Qual foi o próximo movimento que ele teve que fazer? Subir. Ele teve que subir. E esse movimento de subida diz respeito a quê, será? Se nós estamos falando de moral espiritual, ele elevou-se moralmente, espiritualmente. Porque ele queria o quê? Ter um ponto de vista superior ao da multidão. Entende que o ponto de vista dele vai ser superior que o da multidão, porque ele se elevou? Faz sentido? Ele, então, se elevou acima da multidão. Ele cresceu moralmente. Ele cresceu espiritualmente. Podemos entender dessa forma? E o que ele utilizou para isso? Ele utilizou de uma árvore.
ele se utilizou de um sicômoro. E está aí eu destacando a palavra de sicômoro. E vocês, nesse momento, devem estar assim, meu Deus, é só uma árvore. Para que você está mexendo com isso? Confia. Vamos seguir. Eu fui pesquisar o que é sicômoro, gente. Na biologia mesmo, na botânica. Encontrei uns negocinhos interessantes lá, que eu vou dividir com vocês. Vamos analisar a palavra sicômoro? Bom, gente, pesquisamos então a respeito do sicômoro e encontrando algumas informações interessantes. O nome científico é aquele ali, ó, Ficus sicômoro, da família aquilo ali, que é um nome difícil, que é a mesma família da figueira. É um tipo de figueira. A distribuição geográfica dela ali no Oriente Médio, então com certeza lá fazia parte da paisagem de Jesus lá naquela época. Agora aqui, características físicas. Olha que interessante, o sicômoro é uma árvore de grande porte, é grande. Ela pode atingir de 10 a 20 metros de altura. Ela é larga e densa, a copa dela. Tem um tronco grosso, galhos baixos e robustos. Ou seja, fica fácil de escalar, né? Porque aquelas árvores que tem galho só lá em cima, igual um pinheiro, nossa senhora, como é que você escala aquilo? Né? Então, olha só, essa árvore não foi escolhida por acaso, né? Tinha galhos baixos e robustos. Gente, a folha desse negócio tem formato de coração. Que característica mais aleatória, né? E o fruto? Produz um tipo de figo. Todo mundo conhece figo, né? Só que esses frutos são pequenos, são numerosos, são de baixa qualidade, segundo os padrões da época. E eles eram muitas vezes usados como alimentos para os pobres, exatamente por causa disso. Essas árvores ficavam à beira de estradas e serviam de alimentos para os pobres. E tem uma coisa interessante aqui. Esses frutos, para madurar, eles precisavam de uma incisão manual, de um corte manual para que elas pudessem madurar corretamente. Se não fizesse isso, o fruto não amadurecia corretamente e não dava para ser utilizado. Ficava pior ainda, né? Já era de baixa qualidade, aí que não amadurecendo direito, ficava pior ainda. E essas referências estão aí, são históricas, biológicas, a gente não está tirando nada disso da cartola, gente. Vocês podem, é botânica. Tá? Inclusive, autores clássicos da época de Jesus já descreviam essa questão do fruto aí ter que ser cortado, porque precisava de uma vespa para poder polinizar, a vespa furava, e aí... Mas quando não tinha a vespa para poder causar esse rasgo no figo, você tinha que fazer manualmente. Entende? Então, hoje a gente entende todo o processo da botânica. Mas olha só que coisa interessante, eu destaquei essas duas coisas bem aleatórias aí, tá? Tem outras aí, mas eu vou brincar só com essas duas agora. A folha é em formato de coração, gente. E eu não estou inventando, não. Olha a folha aí. Olha lá. Olha lá. Não parece um coração mesmo? É um formato de coração. Tá? E está ali a frutazinha, o figozinho, que precisava ser cortadinho para poder amadurecer corretamente e ser utilizado. E aí, a essa altura, eu olho para você, você deve estar assim, onde você está querendo chegar, meu filho? Né? Olha só, gente, pensa comigo. Esse sicômoro aí, ele é mais um símbolo. Ele é mais um símbolo dessa passagem. Porque, olha só, o sicômoro, ele serviu ali para Zaqueu apenas como um meio de elevação. Uma ferramenta, uma escada. Faz sentido? Ele utilizou daquele sicômoro para poder subir, para poder se elevar. Entendeu? Então, essa elevação, ela foi moral, espiritual, emocional. Você subir, utilizar-se daquele sicômoro para subir, diz respeito a quê? Não só fisicamente, diz respeito que você precisou de um instrumento, você precisou de uma ferramenta para que você pudesse subir o seu padrão espiritual, moral, emocional. Faz sentido? Estão acompanhando? Ou está muito confuso? Vamos lá. Vamos por parte. Bom, acontece então que esse sicômoro, ele é uma árvore que gera muitos frutos. E frutos para os pobres.
Os necessitados. O que é pobre? Pobre é alguém necessitado. Está vendo que eu estou tentando extrapolar a interpretação literal? Quando eu falo pobre aqui, eu estou falando de qualquer necessitado. Não estou falando só dos necessitados da matéria. Ok? Qualquer necessitado. Então, subir no sicômoro é legal, porque o sicômoro gera muitos frutos. E esses frutos alimentam muitos necessitados. Ok? Mas acontece uma coisa. Esse fruto ele não vai amadurecer sem dor. Esse fruto não vai amadurecer direito se você não cortar ele. Então, o processo de subida, por mais que você use uma ferramenta, é fácil? É indolor? O processo de crescimento espiritual é tranquilo? Não exige esforço? Por mais que os galhos sejam baixos, robustos e abundantes, vai exigir um certo esforço, um certo incômodo. E para gerar frutos, se você quiser que os frutos sejam proveitosos, vai ter que ter o quê? Dor. Gente, não é apologia à dor, não, tá? Porque às vezes as pessoas entendem errado o que a gente está falando, e às vezes dentro do espiritismo, falam, mas vocês fazem muita apologia à dor. Não, gente. A gente não, o que a gente tenta fazer é o seguinte, é desmistificar a dor. A dor ela é necessária para o processo de amadurecimento. Ninguém gosta, gente. Ninguém quer. Aliás, um parênteses, se você gosta de dor, tem tratamento. Tá? Precisa tratamento para isso, porque não é normal. Ninguém gosta. Mas a questão é, diante da dor, nós temos que ter uma postura. E a postura do espiritismo não é negar a dor. Não é dizer que ela não existe. E sim falar, ela tem uma razão de ser, ela tem um propósito, aproveita. Isso, só isso, não é apologia, tá bom? Mas vamos seguir em frente, porque esse negócio é rico demais, gente. Vamos separar mais um trecho. Dá-te pressa em descer, porquanto é preciso que me hospedes hoje em tua casa. E aí a gente está falando, acabou de falar que é preciso subir, está falando que é preciso esse esforço, e agora você vem falar descer. Você vem destacar logo a palavra descer. A gente acabou de subir. Descer. Agora a gente tem que descer. Calma, gente. Respira. Vamos pensar junto aqui. Tá? Lembra que o sicômoro era apenas uma ferramenta de elevação? Um instrumento? Tá? E esse meio, esse instrumento, essa ferramenta, por exemplo, a gente pode entender como as instituições religiosas, gente, incluindo a casa espírita. É só um meio. É só uma escada. É só uma ferramenta para a gente se elevar, para a gente subir. Elas são muito úteis para o nosso despertar espiritual, para o nosso elevar do espírito. São ótimas. Mas tem uma coisa, gente. Quando Jesus chega e te chama, tem que descer. Tem que descer. E não é descer de qualquer jeito, não. É desce rápido. Porque muita gente quer ficar lá. Muita gente sobe no sicômoro e quer ficar lá. Aquela vida contemplativa, beatífica. Não misturo com os impuros. Fica lá em cima. Não entra em contato com a dor e os frutos se perdem. Não são aproveitáveis. Para aproveitar os frutos, na hora que Jesus chama, tem que fazer o quê? Descer. Descer rápido. Você já aprendeu a teoria. Você não tem que ficar demorando lá em cima. Quando Jesus chega, é hora de aplicar na prática. Eis o convite de Jesus. Por isso, desce rápido. Porque a prática está lá te esperando agora. Quando Jesus chega, é a hora de colocar a prática. Desce do sicômoro. Sicômoro é nada contra o sicômoro, gente. Pode ser qualquer coisa que nos auxilie a subir. Mas não é para ficar lá em cima. Exclusivamente. É para trazer o que você angariou lá de cima para cá. Para o dia a dia. Colocar em prática. Esse é o convite de Jesus. Antes de hospedar na casa.
Se você quer que Jesus hospeda na sua casa, primeiro você tem que descer. Ninguém que está lá em cima do sicômoro vai receber Jesus em casa. Porque Jesus não vai subir lá no sicômoro para ficar com você lá, não. Faz sentido? Continuemos. Não era para aparecer isso, gente. Vamos falar da hospedar, de hospedar. Outra palavra que chama atenção aí. O que significa hospedar? Receber e acomodar alguém como hóspede em sua casa ou estabelecimento. Alojar, abrigar. Figuradamente, acolher ou abrigar sentimentos, ideias ou pensamentos. Então, gente, o que é o hospedar? O que Jesus quis dizer em eu quero me hospedar em sua casa? Ele está querendo falar para a gente isso aí, ó, que apareceu fora de hora. Trazer de fora para dentro. Trazer tudo aquilo que eu adquiri como bagagem e colocar aqui dentro como patrimônio. Aconchegar, receber, acolher. Faz sentido? Agora vamos tentar entender a questão da palavra casa. E quando a gente for falar aqui da palavra casa, gente, o tempo é cruel, não vai ter outro jeito. Eu vou ter que trazer para vocês a coisa mastigada. Tá bom? Quando a gente está falando de casa, eu quero trazer para vocês aqui o conceito de casa mental, que é uma metáfora utilizada pelo instrutor Calderaro para explicar o funcionamento da mente humana em um livro No Mundo Maior, de André Luiz. Ok? Então, vamos entender essa casa que Jesus quer se hospedar como a nossa casa mental. Hospedar Jesus em nossa casa significa internalizar Jesus, abrigar Jesus, viver Jesus. Porque sabe o que acontece com quem hospeda Jesus? Lembra daquele buraco? Jesus preenche. O convite de se hospedar em sua casa mental é: traga Jesus para dentro de si, viva seus ensinamentos, viva ele dentro de si. E aí aquele buraco lá vai ser preenchido. Faz sentido? Bom, vamos continuar, porque a passagem é muito rica e ainda não acabou. Mais um trecho. E vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. Gente, multidão, gente. Multidão. A multidão, ela só sabe o quê? Murmurar. Multidão está aqui para quê? Para julgar, para condenar, para reclamar. Multidão não está interessado na mudança. Multidão não quer que você perdoe. Multidão não quer te incentivar. A multidão só quer jogar pedra. Ela não vai reconhecer sua mudança, ela vai estranhar, ela vai murmurar quando você muda. Sabe quando a gente começa numa religião qualquer, quando a gente vem para a casa espírita, faz os cursos de reforma íntima, aí chega aquelas pessoas mais próximas da gente e fala assim: mas você mudou demais, você está muito esquisito, você está muito estranho. É a multidão. Você está chato, agora você está chato. É a multidão. A multidão vai murmurar, gente. Ela vai murmurar. Mas a pergunta aqui que a gente tem que se fazer é: Jesus e Zaqueu se importaram com isso? Com a multidão murmurando? Que nada. Jesus e Zaqueu deram um beijinho no ombro e seguiram para a casa de Zaqueu. A pergunta é: por que a gente está preocupado com a multidão? Jesus está te chamando. Você vai ficar preocupado com a multidão ou você vai seguir ele? Então faça igual Jesus e Zaqueu. Beijinho no ombro e vai receber Jesus em casa. Ok? Mais um trecho. Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Gente, aqui é muito simples. Todos aqueles que recebem Jesus em seu templo interno
na sua casa interior, faz um movimento de quê? Qual o movimento que ele faz? De encarar a própria consciência com as leis divinas, as leis cósmicas, porque Jesus reflete elas. Feito isso, quando nós encaramos a nossa própria consciência e enfrentamos as leis divinas com honestidade, o que acontece? Mudança de rumo, ajuste de rota. É isso. Isso que é pôr-se diante do Senhor. É colocar a sua consciência de frente às leis divinas, para que você possa fazer o balanço e reajustar a sua rota. Só isso. Faz sentido? E essa parte aqui, dou metade dos meus bens aos pobres. Que coisa interessante. Quando Zaqueu exclama que vai dar metade dos bens aos pobres, é como se a gente pudesse ver aqui o símbolo, um símbolo muito poderoso, o símbolo da caridade, no seu aspecto mais amplo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, gente. É uma tríade. Tem que amar Deus, tem que amar o próximo, mas tem que amar a si também. A gente às vezes esquece da gente. Então aqui é o convite ao equilíbrio. Ajudar os necessitados, mas reconhecer que eu também sou necessitado. Então precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio no uso dos bens que Deus nos confia. Por isso ele propõe a metade. A outra metade ele precisa para se ajudar. Podemos entender assim? Bom, e essa questão do vou reparar 4 vezes mais se eu causei dano a alguém? Isso aqui, gente, pode significar o quê? Aquilo que a gente no Espiritismo já falou várias vezes, e eu chamo de ciclo expiatório. Por quê? É um movimento de 3 etapas. E no final dessa terceira etapa, abre-se uma porta, que seria então a 4ª etapa. Quais são esses movimentos? Primeiro, o arrependimento. Segundo, a reparação. Terceiro, a expiação. Por fim, quando eu passo por essas 3 etapas, eu tenho a reavaliação das minhas metas, o ajuste de rotas tão necessário que os nossos espíritos precisam. Então, que tal se a gente entender essa indenização em 4 vezes, como essas 4 etapas necessárias para a gente poder restituir o nosso passado delituoso? Arrependimento, reparação, expiação e, finalmente, ajuste de rotas. 4 etapas, 4 vezes mais. Gente, por isso que não compensa errar. Olha o trabalho que dá. Você tem que restituir 4 vezes mais. Então, quanto menos a gente errar, voluntariamente, melhor. Faz sentido? E para terminar, eu vou oferecer aqui, então, a última pecinha desse quebra-cabeça. Tá? A última pecinha é: essa casa recebeu hoje a salvação. Gente, veja que coisa maravilhosa que é Jesus. Qual que será o significado da palavra Jesus em hebraico, aramaico? Jesus, em hebraico, aramaico, é salvar, salvação. Deus salva. Ok? Então, a própria palavra Jesus significa salvação. Jesus tinha senso de humor, gente. Ele fez piada na hora que chegou lá na casa de Zaqueu. Porque, literalmente, a salvação, entrou na sua casa. E, simbolicamente, aquele movimento de transformação de Jesus entrando na casa mental de Zaqueu era a sua salvação espiritual. Os dois ao mesmo tempo. Não é interessante isso? Ou seja, essa casa mental, esse coração, esse ser que hoje abriga, hospeda, recebe a salvação, é aquele que hospedou Jesus dentro de si. Faz sentido? Não é à toa que Jesus mesmo disse que era o caminho, a verdade e a vida. Tá bem? Então, nesse momento, talvez vocês estejam perguntando aí, poxa, já está quase acabando, que horas você vai juntar tudo isso? E eu respondo para vocês,
Eu não vou juntar. E aí já tem gente arrancando os cabelos, né? Eu não vou juntar. Porque a ideia aqui hoje é deixar vocês todos com a pulga atrás a orelha. Tá? A ideia aqui hoje, que eu imaginei, é de fazer um convite a todos vocês. Porque eu não quero subestimar a inteligência nem a criatividade de vocês. A proposta é deixar aqui tudo em aberto. Eu joguei essas pecinhas aqui e agora vocês montem o quebra-cabeça. Do jeito que vocês entenderem. Do jeito que vocês acharem que vai ser apropriado para o crescimento espiritual de cada um. Fica a liberdade. Deixo para vocês essa liberdade de encaixar cada pecinha nesse grande quebra-cabeça. Tá bom? Desculpa não dar respostas prontas. E obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos irmãos da espiritualidade amigas, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelas dádivas que o Senhor sempre nos traz, pela oportunidade maravilhosa que temos de termos conhecimento do Espiritismo para entender melhor os seus ensinamentos, Pai. Na expectativa de que este seja um remédio para as nossas almas enfermas, para todos nós que, como Zaqueu, desejamos internalizá-los, recebê-lo em nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a fazer esse movimento, vencer as multidões de nossas dificuldades, elevarmos, mas além disso, colocarmos em prática e fazer render os frutos dessa nossa elevação, ainda que modesta. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesses propósitos de renovação, nossos mais humildes esforços na tentativa de superar o homem velho, e que sejamos todos inspirados e intuídos a tomar melhores decisões ao longo da vida, como espírito imortais que somos, Pai, porque muitas vezes esquecemos disso e nos deixamos levar por decisões transitórias. Abençoe a cada um de nós, a nossa semana de trabalho, o nosso lar, as nossas vidas, e muito obrigado por tudo. Que assim seja.